Internacional e São Paulo empataram em 1-1 no Beira-Rio. O time gaúcho foi superior no primeiro tempo, abriu o placar, mas viu o tricolor crescer na reta final e arrancar empate nos minutos finais. O Internacional começou melhor, dominando o jogo dentro de casa e controlando a posse de bola desde os primeiros minutos. O São Paulo encontrava dificuldades e apostava nos contra-ataques, principalmente com o Arthur, que criou a melhor chance da equipe paulista na primeira etapa. O Colorado pressionava e foi recompensado aos 22 minutos, quando Bruno Gomes fez grande jogada, Aguirre cruzou e Alejandro abriu o placar. O Inter seguiu superior, enquanto o São Paulo tinha dificuldades com Calera e Luciano apagados. No segundo tempo, o cenário começou a mudar. O técnico Roger Machado mexeu no time e deixou a equipe mais ofensiva. A entrada de Cauli deu mais dinâmica e o tricolor passou a crescer na partida. O Inter recuou demais e praticamente abdicou de atacar. O São Paulo começou a trocar passes no campo ofensivo, pressionando cada vez mais. Aos 41 minutos, veio o castigo. O Wendel fez a inversão, Calera apareceu bem posicionado e aproveitou falha do goleiro Antony para empatar o jogo. Final de partida, 1-1, com vaias da torcida do Inter e gosto amargo para quem esteve tão perto da vitória. E fica a pergunta, o Internacional recuou demais ou o São Paulo que cresceu na hora certa? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Botafogo vence o Mirassol por 3-2 no Newton Santos, sai da zona de rebaixamento e ganha fôlego no Brasileirão. O time entrou pressionado, mas mostrou uma postura completamente diferente, mesmo com o técnico interino. Logo aos 10 minutos, Arthur Cabral abriu o placar com um golaço no ângulo, mostrando que o Botafogo queria mais do que apenas sobreviver. Mas o Mirassol respondeu rápido, e aos 20 minutos, Shailon acertou um chute absurdo de fora da área para empatar. Ainda no primeiro tempo, o VAR entrou em ação e o árbitro marcou o pênalti para o Botafogo. Alex Telles foi para a cobrança e colocou o time novamente em vantagem. Na segunda etapa, veio um momento decisivo. Júnior Santos, de volta ao clube, aproveitou uma falha da defesa e marcou o terceiro, dando tranquilidade para o time carioca. O Mirassol ainda diminuiu no fim com Igor Formiga, mas já era tarde. Mesmo com menos posse de bola e menos finalizações, o Botafogo foi mais eficiente e isso fez toda a diferença. Com a vitória, o time sobe 5 posições, sai do Z4 e ganha moral para o clássico contra o Vasco. Agora fica a pergunta, foi só um alívio momentâneo ou o Botafogo finalmente acordou no Campeonato Brasileiro? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Na estreia de Arthur Jorge, o Cruzeiro finalmente venceu no Brasileirão e não foi pouco, 3-0 para cima do Vitória no Mineirão. O resultado tira o time da lanterna e reacende a esperança do torcedor. Mas calma, porque o jogo começou com polêmica. Logo no início, o Cruzeiro teve um gol anulado com a ajuda do VAR por toque de bola na mão. Só que aos 33 minutos, Christian soltou uma pancada de fora da área para abrir o placar em uma bola sem chance para o goleiro. 2 minutos depois, Cauã Moraes fez uma jogadaça, girou na marcação e marcou o segundo, o primeiro dele com a camisa do clube. E não parou por aí. Antes do intervalo ainda deu tempo de Caio e Jorge fechar o caixão de cabeça após bela jogada trabalhada. O Cruzeiro dominou completamente o primeiro tempo, com posse de bola, intensidade e controle total da partida. Já o Vitória praticamente não conseguiu jogar. No segundo tempo, o time baiano até tentou reagir, mas sem força suficiente para mudar o cenário. E aí foi assistindo o Cruzeiro dominar a partida até o fim. Agora fica a pergunta, foi só o efeito do técnico novo ou o Cruzeiro realmente mudou? Porque se jogar sempre assim, pode sair rápido dessa situação. Vasco cede empate no fim, mas segue invicto com Renato Gaúcho. O time carioca deixou escapar uma vitória importantíssima jogando fora de casa contra o Coritiba. Mesmo com desfalques importantes, o Vasco começou melhor e abriu o placar ainda no primeiro tempo. Tietê recebeu assistência de Paulo Henrique e bateu com categoria, sem chances para o goleiro. Antes disso, o time já tinha assustado com Inestrosa na trave e pitou exigindo boa defesa do goleiro. O Vasco parecia no controle. Na segunda etapa, o Coritiba foi para cima, pressionou, criou chances e parou em Léo Jardim, que fez defesas absurdas e salvou o time várias vezes. Só que aos 44 minutos tudo mudou. Após cruzamento na área, Saldívia tentou cortar e acabou marcando contra. Empate cruel para o Vasco no Couto Pereira, 1-1. Mesmo assim, o time de Renato Gaúcho segue invicto e mostra evolução, mas fica com o gosto amargo. Eram 3 pontos na mão. E aí, foi azar ou vacilo do Vasco? Comenta aqui, deixe sua opinião, curte o vídeo e segue o perfil. Isso ajuda demais a gente postar vídeos todos os dias aqui no canal. O Bahia deu uma resposta imediata no Brasileirão. Depois de uma derrota pesada na última rodada, o time se recuperou em grande estilo e venceu o Atlético Paranaense por 3-0 na Fonte Nova, se mantendo firme na parte de cima da tabela.
O jogo começou simplesmente insano. Com apenas 3 minutos, João Lucas fez grande jogada e cruzou na medida para Everaldo abrir o placar de cabeça. O Bahia não tirou o pé e continuou pressionando. Pouco depois, novamente ele, Everaldo. O camisa 27 girou bonito para cima da marcação e bateu no cantinho, ampliando o placar e deixando a torcida eufórica. Ainda no primeiro tempo, o atacante chegou a sofrer um pênalti, mas após a revisão do VAR, a arbitragem voltou atrás e ainda deu cartão amarelo por simulação. Na segunda etapa, o ritmo caiu, mas o controle continuou sendo do Bahia. E já nos minutos finais, Luciano Juba apareceu dentro da área para fechar o placar em 3-0. Com a vitória, o Bahia chega a 17 pontos e segue colado na liderança do campeonato, enquanto o Atlético perde posição e vê a concorrência encostar. Agora o cenário esquenta ainda mais. O Bahia encara o Palmeiras em um duelo direto no topo da tabela, enquanto o Atlético Paranaense tenta se recuperar fora de casa. E aí, o Bahia vem forte para brigar pelo título ou foi só um jogo fora da curva? Comenta aqui e já segue. Fluminense vence o Corinthians com autoridade e encosta na liderança. Crise no timão se aprofunda. O Fluminense venceu o Corinthians por 3-1 nesta quarta-feira jogando no Maracanã e chegou aos mesmos 19 pontos do líder Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O time carioca construiu o resultado ainda no primeiro tempo, com John Kennedy abrindo o placar em contra-ataque e Hércules ampliando após rebote de bola na trave. Na segunda etapa, a partida foi marcada por confusão envolvendo jogadores das duas equipes, com expulsão após revisão do VAR, o que aumentou a instabilidade do time paulista. Com a vantagem no placar, o Fluminense administrou o jogo e marcou o terceiro com o argentino Castilho em chute cruzado. Nos minutos finais, André descontou para o Corinthians, mas sem impacto no resultado final. Com a vitória, o Fluminense mantém a sequência positiva e segue na parte de cima da tabela, enquanto o Corinthians chega a 8 jogos sem vencer e permanece em queda no Campeonato Brasileiro. E para você, Dorival Júnior tem que ser demitido do comando técnico do Corinthians ou a culpa é do time? Deixe sua opinião aqui nos comentários, curte o vídeo e segue o perfil.